Já cá estamos. Já cá estamos novamente, Paulo. Bom, Paulo, nós Agora estávamos sim, aqui. vamos só esperar uns breves segundos, porque Sim, sim, as pessoas estamos com cerca de metade das pessoas que estavam connosco. exatamente, é isso, por isso assim damos também tempo para. Portanto, vamos recapitular aqui um bocadinho. Nós estivemos a falar aqui da distinção entre o que é a fé, o que é a espiritualidade e o que é a religião. São coisas diferentes, mas podem se complementar, mas Uhum, não podemos desenvolver a nossa espiritualidade não necessariamente através da religião. uhum, Falámos aqui um bocadinho de como redescobrir a espiritualidade, como é que nós uhum, nos podemos reencontrar com esta nossa dimensão tão rica, e falámos da riqueza e da grandeza desta área da espiritualidade. E agora julgo que já estamos outra vez todos mais ou menos, estamos cerca de 60 pessoas. Paulo, este último ponto que nós tínhamos para abordar é que este caminho que nós fazemos da espiritualidade não é necessariamente um caminho sem espinhos. uhum. É um caminho que tem retrocessos, tem alturas em que desacreditamos e que desistimos eventualmente e que voltamos. O que é previsível que uma pessoa que inicie o seu caminho espiritual encontre? Qual é o percurso que é previsível? Previsibilidade, pois não se pode dar assim uma resposta imediata. Agora, uma coisa é certa, e mais uma vez, por isso Mas, a imagem da peregrinação, pode haver momentos de montanha, pode haver momentos de descida, pode haver momentos como dizia há pouco, de mergulhar fundo no oceano da alma. E pode haver momentos em que, de repente, e isto gosto muito de dizer às vezes quando as pessoas começam um caminho espiritual ou um caminho mais terapêutico, podemos ir a zonas até de uma maior dor, curiosamente, antes daquilo que tinha quando comecei. E muita gente se questionar, "Epá, mas espera aí, estou pior do que estava, aparentemente. Estou pior do que estava. Será que faz sentido? Então, e muitas vezes é uma altura de retração, de então não quero continuar, isto não faz sentido, mas essa zona tem de ser que é um atravessada. mergulho necessário. É um mergulho necessário. Por isso é Exatamente. que, mais uma vez, a analogia, a imagem que uso é verdade, eu se calhar tenho um treinador de dor que preciso ser operado. E a dor da operação até pode ser maior do que a dor que me levou à operação. Mas o que é certo é que se eu não me fosse operado, essa dor podia ser maior e podia-me levar a outras dores mais profundas, se não atento. Mas como passo pela operação, portanto até me liberto da outra dor que aparentemente era mais fraca. A questão é esta: pode haver momentos de isto, de dificuldade, de sensação de isto não é para mim, Não é por aqui, não é por não é aqui, por não é? aqui, então, mas eu venho a encontrar a paz e só encontro confusão e conflito. Só encontra Uh, sombra. Exatamente, só encontra sombra, mas se não for atravessada, ela continua lá. Portanto, levar luz à sombra e essas zonas de conflito é exatamente para serenar, é exatamente para poder, de algum modo, desmontar essas sombras, dissolver, dissipar, Exato. o momento para abrir. Só que aí até usamos a expressão pôr o dedo na ferida. A questão é, há quem saiba pôr o dedo na ferida e há quem Exatamente. não saiba, e é preciso ter muita atenção a isso. Ou seja, muitas vezes digo, há zonas nossas que precisam ser vistas. Eu não ando com as minhas vísceras na rua, morria. Portanto, vou a um cirurgião se por acaso passa alguma coisa e só num contexto muito especial, adequado, é que vou ser submetido a uma operação desse nível. Portanto, nem toda a gente, às vezes as pessoas, então, mas cuidado, nem toda a gente sabe, ou mesmo sabendo, tem o direito de pôr o dedo na ferida. Acho que é preciso Claro, também ter. claro. Agora, mas se há uma ferida, ela precisa ser vista, curada, sanada, respeitada, amada. Pronto.
E quando são de alma, então é preciso mesmo de lhes dar atenção. E deve ser reconhecida, essencialmente, não Sim, é? deve ser conhecido, eu tenho, quer dizer, em tal situação, pronto, a famosa anedota, não é? Ah, esse doutor dói-me aqui, dói-me aqui, dói-me aqui, dói-me aqui. Pois, se calhar Exato. tem o dedo partido, não é? Portanto, cada vez que toca, dói. Mas Exato. e depois é outra coisa, que é identificar, para perceber exatamente onde é que está a ferida. Às vezes acontece-me, claro, eu tenho esta capacidade a nível, pronto, tipo, fiz a formação e conhecimento a nível do corpo e da corporeidade, e a pessoa às vezes está-me a falar, porque foi assim que foi educada, porque senão não entra aqui em julgamentos, e eu percebi, estava a falar das mãos, mas a questão está no pé. A questão está no pé. E, Sim, não, e está à sim. volta das mãos, e está à volta das mãos, e as mãos, e as mãos. Mas a questão está no pé. E depois é, como é que se pode ajudar a pessoa? Qual é o tempo certo também para ajudar a pessoa a levar ao pé? Porque se nós podemos levar bruscamente e a pessoa entra nas defesas todas e ainda não está capacitada Sim, para sim. chegar Há àquele um momento, caminho a ser feito, há não um é? caminho a ser feito, não é? Mas que depois a pessoa, claro, quando chega lá ao pé e percebe que afinal tudo está ligado, e que o que achava que era a mão e está lá. Por isso é preciso também a sabedoria, seja de quem está a acompanhar e o respeito, dizíamos há pouco, não é? Por isso para mim é importante saber as fronteiras e saber, há ali uma altura que eu digo, não, não, estamos aqui a entrar num campo em que já não é meu, portanto, e eticamente e em honestidade eu não posso continuar, não, não, Claro. não é justo, não é ajustado isto. Porquê? Porque para Já ajudar não, de facto a já não pessoa. sei o que é que estou a fazer, não é? Exatamente, pronto. E a partir daí, mas o que é certo é ajudar a pessoa, se não se põe o dedo na ferida, se não se põe, aliás, mais do que o dedo na ferida, se não se cura a ferida, se não se identifica a ferida, se não se Sim, cura sim. a ferida, ela vai sempre estar lá a chatear. E é possível, sim, sanar, é possível. E causa um processo inflamatório, digamos, Sim, 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 e não é? causa, e causa. Portanto, e só que esse processo inflamatório às vezes até causa a crosta, o tirar a crosta para desinfetar também provoca dor, mas faz Sim, parte do claro. caminho, faz parte do Exatamente. processo. O tirar os Exatamente. pontos, enfim, depois temos todas essas imagens que podemos usar, porque cá está, mais uma vez se interligam à realidade, não é? Mas parece-me que isso é uma coisa que falo, que é o percurso do caminho do encontro ao nível do espiritual, do encontro consigo próprio, do encontro com Deus, do encontro com a relação com o outro, tem necessariamente zonas escuras, zonas de sombra, zonas da nossa história, que têm que ser respeitadas. E isso pode ser um bloqueio. Eu posso olhar e parar e ter um bloqueio, mas é preciso ter muito, de algum modo, ou entramos no campo da coragem, e coragem vem de cor através de coração, de atravessar essas zonas, de fazer caminho de as atravessar, sem dúvida. Exatamente. Portanto, mas a minha Estava pergunta aqui alguém a perguntar-nos, ah, portanto, qual é que é o papel das fobias na dificuldade de entrar na espiritualidade? Ah, bom, isto é uma pergunta, hein? Embora não tenha um ponto de interrogação, as fobias de facto prendem-nos aqui muito ao concreto, não é? É ao medo. Portanto, a espiritualidade é precisamente o oposto. É uma libertação e uma entrega. Portanto, a fobia, eu diria que é uma ancoragem ao concreto, portanto, aos cinco sentidos, não é? Portanto, de Pois, facto, o tratamento das fobias pode ser, de facto, libertador para que possamos experienciar a espiritualidade, não é? muitas Sem vezes faço a dúvida, não é? pergunta: Sem dúvida, não é? qual é o seu medo? Qual é mesmo o seu medo? Tem medo de quê? Porque muitas vezes é o medo que é o bloqueio de dar o. E identificar o medo, porque depois é outras coisas. Porque depois às vezes podem ser coisas muito abstratas, e mais uma vez temos de tirar o campo moralista, porque há coisas que podem ser aparentemente insignificantes, mas para aquela pessoa na sua história tem uma importância tremenda. Tenho medo que me roubem a carteira. Isso é uma coisa. Às vezes quase, ai não, tenho medo da morte, tenho medo às vezes medo da vida. E às vezes pode ser coisas de nada. E é preciso respeitar essas coisas de nada, porque tem que ver com o historial, com uma história, o que é que passou, o que é que não passou, portanto, o que é que viveu nessa Há um experiência. percurso, naturalmente, Há para um lá chegar. percurso, há um percurso. Ó Paulo, mas assim de uma forma mais incisiva, nós verdadeiramente temos medo é de amar. Sim, medo de amar Sim, e medo de viver, porque interliga-se, às vezes, o meu ver.
Quando as pessoas dizem, tenho medo da morte, eu tenho medo da morte ou medo da vida, do que a vida lhe pode trazer? Precisamente, precisamente. Portanto, está a Ana aqui a dizer que um trabalho feito a partir dos exercícios espirituais. Pronto, como jesuíta, os exercícios espirituais ajudam muito nisto e ajudam muito a identificar, portanto, a libertar também, neste caso, de medos, para encontrar de facto o que é que pode ser de significante na minha vida, não é? O que é que pode ser sim, sim, de abertura, de lhe dar nome. Mais uma vez, vou ao livro do Gênesis. Deus, quando criou o ser humano, a seguir dá-lhe esta possibilidade de nomear a realidade. Portanto, que isso era uma característica divina, portanto, o dar nome. Porque quando nós damos nome a alguma coisa, somos nós que controlamos essa realidade. E muitas vezes os medos, mais uma vez, andam meio desconhecidos. E se eu não dou nome, não consigo, de algum modo, se eu não identifico, não consigo ultrapassar, Não há uma ancoragem, campo do não há uma desconhecido. ancoragem concreta, não é? Isso continua sempre no campo do desconhecido. E, portanto, também esta importância de dar nome, nomear, hum, identificar para chegar, não é? Aliás, muitas vezes tem de se fazer diagnóstico para depois dar passos seguintes pronto, de sanação, de cura, conforme a realidade, não é? E o diagnóstico, no fundo, é dar nome. E tantas vezes, e por isso é que depois os médicos não sabem, não se sabe dizer o que é, não sabe, e essa é que é muitas vezes a grande preocupação do não saber. E muitas vezes a gente vai lá e o que é? São coisas mais profundas, não é? Claro, naturalmente. Mesmo mais profundas. Portanto, A Diana faz-nos aqui uma pergunta que dava agora para um outro live, que é qual é que é o papel da intuição, não é? E aqui na espiritualidade. Eu julgo que a intuição que é uma parte que faz parte da espiritualidade. Portanto, uma vez que a espiritualidade é desenvolvida, a intuição também lá está, não é? Parece-me que quando nós fazemos este mergulho na espiritualidade, como o Paulo há pouco disse, nós começamos a perceber que há montanhas. Há montanhas que têm que ser ultrapassadas, mas de facto há vales. Portanto, há imenso horizonte que nós começamos a descobrir. E um deles é a intuição, de facto, não é? É a intuição que sempre nós tivemos, nunca nos foi tirada, mas que nós não a seguimos. Eu coloquei um post há 2 dias, salvo erro, precisamente sobre a intuição. Porque, de facto, a intuição, ela não é ouvida. Ou por outra, as pessoas ouvem a intuição, mas, por outro lado, não caem nela, não acreditam nela. Portanto, há aqui uma necessidade de provar, não é? De ver para querer. Quando o caminho pode ser um bocado inverso, não é? É acreditar para ver e não ver para querer, não é? Portanto, aqui o papel da intuição. É a nossa capacidade de leitura, e depois começamos a ter uma capacidade de leitura da realidade, que no fundo também é uma intuição que se abre, portanto, uma perspectiva, não é? Portanto, a intuição é quase como que esta capacidade de uma leitura que vai para além do sentido, do ver, do escutar, mas no fundo é uma interligação do todo. Exato. Portanto, quando eu começo, eu estou a escutar uma pessoa e estou a vê-la na sua totalidade e a escutá-la na sua totalidade. E o que é escutá-la na sua totalidade? Por exemplo, quando está a falar ao tremor do olho, quando está a falar o tom de voz começa a mudar em algumas coisas, quando está a falar... Portanto, a intuição também nos leva... Porquê? Porque como nós também estamos cada vez mais livres, a nossa capacidade de leitura do outro, sem julgamento, que não é aí que não estamos nesse campo, não é? Já não estamos nesse campo. Mas temos uma capacidade mesmo da realidade de fazer uma leitura muito mais ampla, muito mais aberta, muito mais, uma grande perspectiva nesse sentido, não é? Portanto, a intuição, vamos secar a imagem que usámos há pouco, não é? Quando vamos tirando filtros, véus, etc., vai-se abrindo. E a nossa Exato. capacidade de leitura da realidade, então, ganha uma outra dimensão, não é? Uma outra abertura, uma outra perspectiva. Ou Exatamente. amplia-se a perspectiva. Sim. Paulo, aqui o Rui Melo está a fazer aqui uma questão que é muito pertinente, que é a espiritualidade e a fé. Elas estão ligadas ou podem estar separadas? Eu posso ter fé e posso estar separado da espiritualidade, ou quando eu tenho fé,
e eu automaticamente entro na espiritualidade. Elas estão muito ligadas, quer dizer, vamos ver, uma fé sem espiritualidade é uma fezada, como eu costumo dizer. Precisamente. Uma fé sem espiritualidade é uma fezada. E há muitas fezadas, e há pessoas que, por exemplo, porque uma fé sem espiritualidade entramos quase num fideísmo, numa cegueira. A espiritualidade, mais uma vez, ajuda a uma abertura, a um silêncio, uma escuta. Porque, por exemplo, eu posso ter uma fezada religiosa, uma fezada política, uma fezada clubística, não é? Claro. Portanto, podem ser fezadas. Mas a dimensão da espiritualidade ajuda-me quase como com uma capacidade de discernimento de abrir perspectivas e, portanto, elas necessitam estar ligadas para um bom equilíbrio, para usar a expressão. Agora, podem estar dissociadas. Por exemplo, também uma espiritualidade sem fé também me desliga de uma dimensão também de confiança. Também posso ver uma Claro. espiritualidade etérea, por isso é que elas se relacionam. E E depois eu acrescento. uma fé empurra para uma espiritualidade. Exato, mas depois eu também, na tríada que falámos logo ao início da nossa conversa, que é a religião, e no bom sentido. Porque a religião, claro, tem aqui um peso às vezes muito conotado com o ritual, com o peso, se calhar quase do negativo, do cumprimento de preceitos, etc. Exato, exato. A religião, no seu sentido também límpido, que tem um medial com a espiritualidade e com a fé, ajuda a ver a pessoa toda integrada na comunidade, no todo, na relação, por aí fora. Sim, sim. Exatamente. Muito bem. Paulo, se calhar ficávamos por aqui hoje. Sim, Aliás, já vamos no nosso segundo live. Paulo, eu agradeço-lhe imenso. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado também. pela sua presença e pelo seu tempo usado aqui. Sim, Provavelmente voltaremos a fazer. Temos que combinar aqui outras. muito bem. Já se levantaram aqui temáticas que dava pano para mangas, não é? Exatamente, para podermos continuar a conversar. Muito bem. Paulo, eu não sei se quer dizer alguma coisa ou se ficaríamos por Primeiro, aqui. sim, só também acho que as pessoas vão dando olá, um beijinho, um abraço. Claro, Só para dar um toda a olá gente que a nos está a toda a gente. acompanhar. Muito E dá para obrigado a nos estar a todos. acompanhar. Com Obrigado pela certeza. vossa presença também. Agradeço também as perguntas que vão surgindo Com e certeza. pronto, agradeço também esta oportunidade, este convite e pronto, que façamos todos bom caminho. É muito este o desejo. Vamos fazer um caminho, certamente, não É é? isso. E que seja um caminho na espiritualidade e na paz interior. Exatamente, encontrar esta liberdade para, no fundo, sermos mais luz. Exatamente. É isso. Muito bem. Muito bem. Paulo, muito Um obrigado. Uma abraço. boa noite. Obrigado. Boa noite a Boa noite. todos. Obrigado. Hein? Obrigado. Adeus. Boa noite. Obrigado.